Então eu queria pedir para que você abra sua Bíblia em João 19, versículo 17. Eu estava ali orando e eu estava ouvindo a nossa irmã Silene falando, e eu ouvi muito de Deus uma testificação, sabe, daquilo que Ele tinha colocado no meu coração. Eu sinto também nessa noite que Deus, Ele quer, como ela orou, desvendar os nossos olhos, para que a gente realmente conheça Jesus. Não que você não conheça, não é isso, mas você sabe que existe mais. Você acredita que há mais de Deus? Você acredita que há lugares, há a presença do Senhor que nós podemos experimentar ainda? Então, nessa noite, sabe, eu queria encorajar você a fechar mesmo assim, sabe, os seus ouvidos de coisas externas, de preocupações, e deixar que o Espírito Santo fale no seu coração. Deixe que o Espírito Santo, sabe, fale, deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração, porque eu tenho certeza que é uma noite de encontro. E eu quero falar nessa noite, já está aqui, já tiraram o tema, mas o tema que eu queria dar para essa pregação nessa noite é o maior ato de amor de toda a história. Você crê e acredita que a crucificação de Jesus foi o maior ato de amor? Você acredita que a cruz, ela marca o início de um novo tempo na história da humanidade? Não apenas de nós cristãos, que acreditamos na palavra, que acreditamos no Evangelho cruciforme, mas ela marca a história do mundo. A história da humanidade, ela é marcada quando Jesus ele vira e diz, está consumado. Quando Jesus ele falou essa frase, o véu do templo se rasgou. As pedras, né, a Bíblia fala que houve tremores. E naquele momento a história estava sendo reescrita. Porque um Deus, sendo totalmente santo, sem pecado, se entregou por nós pecadores. Lá em Isaías 53 diz que o castigo que estava sobre nós, Ele levou. E sobre as pisaduras nós fomos sarados. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem entender. E às vezes, sabe, eu estava sendo ministrado há um tempo atrás, lá em Jacobina, e Deus estava falando isso comigo. Eu comecei a buscar dados históricos, sabe, sobre a crucificação, quanto pesava a cruz, quanto Jesus teve que andar, como foi todo aquele cenário. E por isso que eu disse que nessa noite Deus ele realmente quer desvendar os nossos olhos, porque senão a gente sempre vê a cruz como algo romântico. E na verdade a cruz ela era um ato, gente, de exposição. A cruz só era pregado naquele lugar a pessoas que eram malfeitores ou pessoas que não eram bem vistas. Mas o Império Romano só pregava na cruz quem eles tinham como ameaça. O Império Romano e os judeus tinham Cristo como ameaça, porque Ele é o nosso Rei. Amém? Vamos ler aqui o texto. Versículo 17. Jesus, carregando Ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com Ele outros dois. Um de cada lado, e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava em hebraico, latim e grego. E os principais sacerdotes e judeus disseram a Pilatos, não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele diz ser o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi. Os soldados, depois de crucificarem Jesus, pegaram a roupa dele, e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. E a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte, para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras. Repartirão entre si as minhas roupas.
e sobre a minha túnica lançará sorte. E isso foi o que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus a sua mãe, junto dela e os seus discípulos amados, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse aos seus discípulos: eis aí a sua mãe. Depois dessa hora em diante, o seu discípulo tomou a sua mãe para casa. Versículo 29. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre com esponjas, fixando-a numa lança, aproximaram da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Esse texto, ele é um texto rico, mas ele é um texto também que muitas das vezes, sabe aquele texto bíblico que é difícil às vezes descer na garganta? Eu não sei se com você é assim, porque comigo é assim. É um texto difícil de se descer, sabe? Ele fica um pouco na garganta, porque como pode um homem inocente ser crucificado? E eu quero dar alguns dados históricos. Naquele tempo, a Bíblia diz que Jesus ele carregou a cruz, desde onde ele estava sendo preso até um lugar chamado Gólgota. Sabe quantos quilômetros Jesus ele carregou a cruz? Os estudiosos acreditam que por volta de 8 quilômetros. Sabe quanto pesava a cruz? Cerca de 90 a 100 quilos. Depois de ter sido achibatado, de ter sido maltratado, de ter ficado uma noite inteira sem dormir, Jesus, ele pegou uma cruz que pesava 90 quilos, andou 8 quilômetros, sabe para quê? Para te fazer justo diante de Deus hoje. Jesus, ele andou 8 quilômetros para te fazer justo. Ele andou, sabe, porque ele acreditava e ele estava entregando a sua vida por amor. Não um amor passageiro, não um amor que o mundo diz que é amor, mas um amor que o próprio Deus testifica, Que nós sabemos que amor é o mesmo que sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Então Jesus, ele andou tudo isso, Jesus, ele se entregou, sabe? O prego que eles usaram naquela época tinha cerca de 12 a 13 centímetros. Muita gente vê nos filmes e outros lugares que eles pregaram nas palmas, Mas os historiadores acreditam que os pregos foram fixados nos pulsos. Por que você acha que a palma de uma mão conseguiria segurar o peso de um corpo? Pensa, um prego de 13 centímetros sendo fincado no pulso. Jesus, ele sofreu todas essas coisas, porque o amor dele por nós é incondicional. A cruz, ela revela o amor de Deus. A cruz, ela revela o tamanho do comprometimento que Deus tem comigo e com você. Deus, ele é comprometido conosco a tal maneira que ele entregou tudo que ele tinha. Ele se fez maldição, sabe? Ele se deu. Ele não poupou, gente. Jesus, ele não poupou, sabe? Porque às vezes nós vamos entrar no relacionamento com Deus e nós temos reservas. Não, Senhor, olha, eu quero ser cristão, mas até aqui. E quando as coisas às vezes começam a apertar, o que nós fazemos? A nossa fé, ela começa a ser provada. Mas o maior ato de amor da história da humanidade revela o quão amado e o quão especial nós somos para Jesus. Isso tem que quebrar o nosso coração. Isso tem que trazer em nós uma responsabilidade. Jesus me ama. Não com palavras, não com uma cruz, sabe? Que a gente às vezes só vê, a gente não consegue entender a profundidade do que foi aquilo. Como eu disse, naquele tempo,
Jerusalém, ela estava sendo cativa pelo Império Romano. E o Império Romano, eles eram a potência daquele tempo. Eles eram, sabe, a forma, né, mais ali dominante. Eles eram o exército mais dominante do seu tempo. Eles tinham Jesus como ameaça. E o objetivo de crucificar era expor, envergonhar, condenar. Na verdade, a cruz, ela era um assassinato. Para o Império Romano, eles tinham essa maneira de execução, essas características. Ao ponto, como eu falei, que a cruz de Cristo, ela marcou a história. Logo depois da crucificação de Jesus, o Império Romano, eles aboliram essa prática de execução. Porque, irmãos, em toda a história, pensa, em toda a história humana, isso engloba o todo. Não é uma parte. Porque às vezes nós vemos só dentro da igreja, mas a cruz de Cristo, ela muda tudo. Porque se Cristo vive, nós podemos crer. A cruz, Jesus não se pendurou na cruz somente por nós, mas também por aqueles que não creem. Sabe, não é algo somente para cá, mas é algo para todo o universo. É algo que engloba tudo. Gente, é muito grande, marca uma história. Marca o fim do império das trevas. Paulo disse que nós estávamos no império das trevas, mas nós fomos transportados para o reino do Filho amado, porque ele se entregou numa cruz. A cruz, ela não marca o fim da história, mas sim o recomeço. A cruz começa, é o start da nossa vida, sabe? Porque se Cristo ressuscitou, tudo aquilo que ele pregou para os seus discípulos era verdade. Então, sabe o que isso significa? Se você crer e colocar a mão no morto, ele vai ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou morto. Se você vê uma pessoa endemoniada, e você botar a mão e você expulsar no nome dele, aquele demônio vai sair, porque ele falou que faria isso. Ele disse por provisão, que aquilo que nós pedimos, de acordo com a sua vontade, ele vai conceder. Então, se ele ressuscitou, toda a sua pregação tomou validade. Sabe, tudo aquilo que ele deixou para nós é real. É real, irmãos. Mudou a história, mudou o curso da humanidade. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Para o Império Romano, era apenas mais uma condenação, mas para Deus era remissão dos nossos pecados. Quando Deus ele olha para nós hoje, sabe o que ele vê? O sangue de Cristo sobre nós. Quando Deus ele olha para o nosso coração, e às vezes pelos nossos pecados, que muitas das vezes nós nos condenamos, Deus ele não olha o seu pecado, mas ele vê o sacrifício do Filho dele em seu favor. Então Jesus falou, se nós pedirmos pecados, nós seremos o quê? Perdoados. E se Jesus Cristo ressuscitou, isso torna-se o quê? Verdade. É uma verdade que nós precisamos acessar. Como a nossa irmã Silene falou aqui, ela orou, ela sentiu de Deus. Né? E o Espírito Santo, gente, ele é tão maravilhoso que a gente não sabia de nada e ele preparou tudo nessa noite para que a gente realmente entenda o Evangelho cruciforme, o maior ato de amor da história. A coroa, eu estava pesquisando um pouco sobre a coroa e eu até usei esse exemplo lá no sertão, que o material, a árvore, né, que eles usaram para fazer a coroa é algo semelhante ao pau-ferro. Quem é que já esteve no sertão? Levanta a mão. Vocês já viram um pau-ferro? Sabe por que o nome é pau-ferro? Porque não quebra. Gente, aquela árvore é dura. E foi uma árvore semelhante, da mesma categoria, para você ver a força e o tamanho daqueles espinhos. Muitos de nós, às vezes, esperamos coroas, esperamos reconhecimento. Mas sabe qual foi a coroa que Jesus recebeu? A coroa da humilhação. Sabe para quê?
para que hoje eu e você sejamos aceitos por Deus. Há um poder, irmãos, há um poder na cruz. Há um poder. E se eu dei 4 pontos da maneira que o Império Romano enxergava a cruz, eu quero dar também 4 pontos. O que a cruz representa para nós cristãos? Eu acredito que a primeira característica é esperança. A cruz nos dá esperança. Do quê? Que nós cantamos daqui a um tempo atrás. Ele virá. Soberano, Ele e o governo. E sabe que isso não dá esperança? Porque na primeira vinda, Jesus ele veio como um cordeiro. Mas na segunda, como ele virá? Como um leão. Jesus, na sua segunda vinda, ele virá como um rei. Ele virá como um rei todo poderoso. E a palavra de Deus nos garante que ele vai colocar o quê? Os inimigos debaixo dos seus pés. E o que ele vai fazer com a morte? Ele vai matar a morte. E o que ele vai fazer com o diabo? Ele vai prender. Porque assim como o John Wesley fala, que o diabo ele não passa de ser um cachorrinho na coleirinha de Deus. O diabo não passa disso, de um cachorrinho, sabe? Então a cruz revela a nós esperança. Esperança que nós temos a viva expectativa de que o nosso Salvador voltará e com ele virá o seu reino. Amor. A cruz revela o grande ápice do amor de toda a extensão da terra. Sabe, isso é muito forte, gente, porque nós queremos ser amados. Nós, em todo tempo, estamos tentando ser aceitos, sendo amados, sabe? Eu sei que nossos pais, nossa esposa, nossos filhos, são aquelas pessoas que nós mais amamos, que mais também demonstram amor para nós, e que também a gente troca. Mas eu quero te dizer que nada nessa terra que nós podemos experimentar vai se comparar à prova de amor que Deus nos deu, que Jesus Cristo nos deu naquela cruz. O versículo mais conhecido aí da Bíblia, que os teólogos acreditam que seja o resumo da Bíblia, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz revela um amor, mas não um amor egoísta. A cruz revela para nós o amor de 1 Coríntios 13. O amor que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê, que não é egoísta, que não é avarento. É um amor perfeito. É esse amor que a cruz nos apresenta. Mas a cruz nos representa, nos significa o quê? Perdão. Irmãos, nada daquilo que nós poderemos fazer irá poder pagar a nossa dívida. Pensa aí, se você sabe com o seu cartão de débito, se você tivesse que chegar numa maquininha e pagar a sua dívida, sabe o que daria? Saldo suficiente. Aí você poderia botar, não, mas eu botei lá 100 mil, saldo suficiente. Mas eu botei 1 trilhão de reais, sabe o que ia dar? Saldo suficiente. Porque somente o sacrifício de Deus era capaz de nos salvar. Por isso que nele nós somos perdoados. Lá, não precisa abrir, mas lá em 1 João 2,2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Então, pela cruz de Cristo nós somos o quê? Perdoados. A condenação que nos pesava, o castigo que nós estava sendo merecido ou prometido para nós, Jesus ele passou no nosso lugar. E através disso ele nos perdoa. Por isso que não há condenação. Por isso que nós podemos chegar aqui, sabe? E nesse louvor maravilhoso dessa banda, e a gente erguer as nossas mãos. A gente pode dobrar os nossos joelhos, a gente pode deitar no chão, a gente pode chorar. Porque não há acusação. Sabe, e se o nosso inimigo tentar se levantar para nos condenar, porque é isso que ele faz, o sangue de Jesus intercede em seu favor. O próprio Cristo, como Hebreus diz, ele é o nosso advogado.
sabe? Mas ele não é somente nosso advogado de defesa, como se nós estivéssemos errados, mas ele é um advogado que vai para cima e diz: eu comprei o Arthur, eu comprei o Lucas, eu paguei um preço alto, e não há condenação sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas. Gente, não há pessoa mais quebrada, preste bem atenção nisso. Não há pessoa mais quebrada, não há situação mais difícil, não há nada que a cruz de Cristo não possa restaurar. Não há nada. Porque às vezes nós ficamos assim: não, mas a minha situação é assim, mas eu fiz isso, mas tal situação é assim. A cruz de Cristo é suficiente para você. O perdão de Jesus é suficiente para você. A cruz significa o poder de Deus. Lá em Romanos 1,16 diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Então, a cruz de Cristo, ela revela o quê? O poder de Deus. Sabe? A invencibilidade de Deus, a grandiosidade de Deus, revela tudo isso, e Ele nos vê. Você acredita realmente que Deus te vê? Porque às vezes a gente fala que sim, mas às vezes no nosso dia a dia a gente não acredita nisso. Eu quero contar um testemunho que está fresquinho, né? Como o João falou, eu e Débora, nós somos missionários lá no sertão do Piauí. Semana passada, sexta-feira, nós saímos da nossa casa com algumas cestas básicas que a gente tinha ganhado, e nós fomos para um povoado chamado Lagoa do Canto. O pastor Louri já esteve lá, o pessoal já esteve lá. Só que nós fomos numa casa que era muito distante do povoado. Muito, eu até me perdi para achar a casa. Tão distante que é. Eu estou há 3 anos. E quando a gente chegou, gente, estava um calor, esses dias tem feito um calor lá absurdo. Esses dias fez 42 graus à noite. Você tem noção? E a gente chegou cansado, né, do sol e tal. E a gente chegou com uma cesta básica para uma senhora chamada Aurionete. E quando a gente chegou com a cesta básica, entregamos a ela, ela começou a falar, nossa, essa cesta básica é para mim? Aí nós falamos, sim, é para a senhora. Ela disse assim, poxa, porque eu acabei de voltar de Paulistana. E, irmãos, ela até tem um dialeto, ela é tão do interior que ela tinha um dialeto que a gente não estava nem conseguindo entender muito bem o que ela estava falando. Estava realmente difícil. E ela começou a falar, não, porque eu fui em Paulistana, né? Em Paulistana é uma cidade onde o pessoal do interior, eles precisam ir para comprar comida, ou tirar o dinheiro, que fica cerca de 1 hora e meia, dependendo de como a pessoa vai. E ela disse assim, olha, eu acabei de voltar de Paulistana, e eu não consegui tirar o meu dinheiro. Porque a menina lá falou que o meu cartão estava vencido, só que eu não sabia. Porque ela é analfabeta, ela não tem muito conhecimento. E eu acabei de chegar aqui, eu não consegui fazer as minhas compras. E mais, o Marquinhos, que é o filho dela, falou assim, mãe, estava na escola, ligou, mãe, a senhora conseguiu comprar meu biscoito de chocolate? Eu estava com uma vontade de comer um biscoito de chocolate. Aí ela falou, filho, eu não consegui fazer a compra, nem comprar o seu biscoito. Você conseguiu perceber que quando aquela mulher saiu de Paulistana e não fez a compra chegou na casa dela? E mais, sabe o que tinha dentro da compra? Um biscoito. Gente, Deus nos vê. Quando aquela mulher falou isso, eu e Débora, Rafa que estava, a gente começou a se segurar para não chorar. Porque foi algo, sabe, eu falei com a Débora, Débora, a probabilidade é muito pouco da gente não falar que não é Deus. Como é que pode uma senhora chegar no meio do Piauí? Ela chegou 10 minutos, nós chegamos, e aquilo que ela não conseguiu, a palavra, sabe, a Bíblia, Deus, Jesus supriu aquela mulher. Deus nos vê. Deus nos vê, não, independentemente do lugar que você esteja. Seja físico ou, sabe, emocional ou espiritual. Deus está aqui hoje, sabe, para restaurar e resgatar a sua vida.
Assim como sexta-feira passada, Ele salvou a vida da dona Leonete, não é porque ela não tinha o que comer. Deus está aqui para suprir as nossas necessidades. E eu quero te fazer essa pergunta, nessa noite, qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? O que você tem desejo de pedir ao Senhor? O que você tem desejo? A cruz, ela não foi algo, gente, simplesmente para ficar como uma imagem, mas ela precisa tomar forma no nosso coração. A cruz, ela precisa tomar forma, não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem se negar, sem autonegação. Não existe evangelho. Não existe evangelho. Sabe? Que nessa noite você encontre, sabe, tem essa palavra, guarde no coração, mas não só guarde, mas busque por isso. É uma noite, sabe, eu sinto que Deus quer chacoalhar nosso coração. Mas como nós sempre dizemos, sabe, a gente não pode pegar você e tal, mas tem que ter uma sede no seu interior. E tem sede aqui, gente. Tem sede. Eu quero experimentar. O que o apóstolo Paulo disse? Eu quero experimentar do poder da ressurreição. Eu quero viver aquilo que Jesus disse, que está acessível a nós. E não a mim, porque eu sou missionário. Eu não sou especial, gente. Eu sou totalmente igual a vocês. Então está disponível a nós, aqui na cidade de Osasco, em qualquer outra cidade que você seja. O Evangelho de Jesus é o poder para aquele que crê. É o poder tanto para si, quanto para você demonstrar na vida do outro. Queria chamar a banda para a gente orar. Lá em Isaías 53, diz assim, ó. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem um homem que esconde o rosto, ele foi desprezado, e não fizemos causa dele. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós que estávamos como aflito, ferido e oprimido, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. A sua cruz, sabe, reconciliou a nossa vida com Deus. E enquanto o Ministério de Louvor vai estar aqui cantando uma canção, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você que tem essa necessidade de dar essa resposta para o Senhor. Você que tem essa necessidade de ir, tem essa sede de ir mais profundo, sabe? De experimentar o poder da ressurreição. Não o que às vezes a gente já ouviu, mas uma experiência pessoal. Sabe? Provar mesmo. Provar o quão bom é sermos justificados e sermos amados pelo Senhor. Feche os seus olhos, não fiquem, sabe, pensando ou com vergonha, mas dê uma resposta nessa noite. Essa noite é uma noite de corresponder ao amor do Senhor. É uma noite de corresponder àquilo que Ele fez há mais de 2000 anos atrás. Espírito Santo, venha sobre nós nessa noite. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos corresponder ao Seu chamado. Nós sabemos que há mais de Ti para nós experimentarmos, Senhor. Nós sabemos que há pessoas aqui, Pai, que necessitam experimentar o poder da Sua ressurreição, experimentar a grandiosa obra que o Senhor realizou naquela cruz, Senhor. Venha sobre nós nessa noite, Senhor. Venha sobre nós, Jesus.